A camisa 9 é uma instituição emblemática no futebol. Responsável por grandes alegrias e inesquecíveis tristezas, o centroavante é peça fundamental em qualquer time, em qualquer época. Os anos 2000 foram ricos em jogadores talhados a fazerem gols, criando uma competição nas tabelas de artilharia mundo afora. Alguns grandalhões, outros com técnica apurada, alguns poucos completos. O futebol sem clique faz uma viagem no tempo para relembrar os grandes centroavantes, que usavam a camisa 9 ou não, que brilharam nos grandes clubes europeus no início do século. Os anos 2000 começaram sob a regência de Ronaldo, o fenômeno, que mesmo após uma grave lesão no joelho foi artilheiro da primeira Copa do Mundo desse século. Ronaldo seguiu fazendo gols na Europa por Inter de Milão, Real Madrid e Milan até 2009, quando voltou para o Brasil. E falando em centroavantes brasileiros, é impossível deixar de fora nessa lista o Jardel, já que o atacante fez mais de 200 gols em solo europeu e ganhou 2 chuteiras de ouro de artilheiro do continente. Jardel também é integrante de um time de jogadores que brilharam na década de 90 e tiveram seu último suspiro no início dos anos 2000, assim como Gabriel Batistuta, Alan Shearer, Christian Vieri, Davor Suker, Ivan Zamorano e Oliver Bierhoff, entre tantos outros. A Copa do Mundo de 2002 também marcou a entrada de um grande artilheiro no circuito. O alemão Miroslav Klose foi o vice-artilheiro do Mundial com 5 gols, abrindo caminho para alcançar um grande feito. O alemão é o maior artilheiro da história das Copas, com 16 gols. O brilho com a camisa da seleção germânica não se refletiu na mesma intensidade em seus clubes, com passagens boas por Kaiserslautern, Werder Bremen e Bayern de Munique. Quem contribuiu fortemente para a função de goleador da década foi a Holanda. Patrick Kluivert virou o século como titular da Laranja Mecânica, sendo artilheiro da Eurocopa de 2000, repetindo no Barcelona a rotina de muitos gols marcados. Na reserva de Kluivert estava Roy Makaay, outro centroavante que marcou muitos gols pelo La Coruña, Bayern e Feyenoord. Mas um dos grandes representantes da camisa 9 holandesa nos anos 2000 ficou fora daquela edição da Euro. Com uma grave lesão, Ruud van Nistelrooy não participou do torneio, mas brilhou intensamente com a camisa laranja. E não só na seleção. Após despontar no PSV, foi para o Manchester United, clube onde foi ídolo com 150 gols marcados. Depois ainda participou do final da Era Galáctica do Real Madrid, com 64 gols. Van Nistelrooy ainda foi eleito o maior artilheiro da primeira década do século XXI pela Federação Internacional de História e Estatística do Futebol, a IFFHS. A camisa 9 da Holanda ainda foi usada por outro grande goleador, Robin van Persie. O atacante marcou época com a camisa do Arsenal, clube que defendeu entre 2004 e 2012, com 133 gols marcados. Van Persie, inclusive, desbancou Van Nistelrooy como titular da Laranja Mecânica na Copa do Mundo de 2006. Falando no Mundial da Alemanha, a campeã Itália contava com um camisa 9 raiz. Trata-se de Luca Toni, um centroavante de 1,95 m que não brilhou muito pelos clubes que passou, mas ajudou a Azzurra a chegar ao tetra com 2 gols. A Copa de 2006 também viu gols de importantes atacantes do cenário europeu, como Hernan Crespo, que fez gols por várias camisas. Torcedores de Lazio, Inter, Chelsea e Milan comemoraram gols do argentino. Ainda no Mundial, o planeta viu uma péssima participação de Adriano, mas o brasileiro não conquistou o apelido de imperador à toa. Foram 78 gols com a camisa Nerazzurri, isso sem contar as boas passagens por Fiorentina e Parma. Outro brasileiro que cansou de comemorar gols no velho continente foi Luiz Fabiano, que não foi bem no Porto, mas teve uma passagem brilhante pelo Sevilha. Um grande concorrente de Adriano na artilharia do campeonato italiano, que naquela época ainda era o melhor da Europa, foi o ucraniano Andrei Shevchenko, o finalizador daquele brilhante time do Milan que conquistou a Europa. Depois ainda passou pelo Chelsea, mas já sem o mesmo brilho. Ainda em Milão, não podemos esquecer de Filippo Inzaghi, um atacante que não tinha tanta afinidade com a bola, mas sabia o caminho para o gol como poucos. Outro argentino que conquistou seu espaço foi Sérgio Agüero, que mesmo sendo baixinho, se impunha diante dos zagueiros e conseguiu brilhar com o Atlético de Madrid até chegar no Manchester City, onde já na década seguinte seria peça fundamental do projeto milionário. Os anos 2000 tiveram 2 grandes atacantes africanos como referências,
O camaronês Samuel Eto'o fez parte do grande time do Barcelona que tinha Ronaldinho Gaúcho e ganhou a Champions League com a Inter de Milão. Era uma máquina de fazer gols, aliando rapidez e boa finalização. Eto'o dividiu os holofotes com Didier Drogba, um marfinense que despontou para o cenário europeu no Olympique de Marseille. Foi protagonista do Chelsea na década mais vitoriosa de sua história, com 157 gols marcados. Um centroavante de talento gigante que ficou um pouco esquecido pelo tamanho de seu sucessor foi o espanhol Raúl González. Cria do Real, o atacante usava a camisa 7, mas era um exímio fazedor de gols, com uma técnica refinada e um estilo próprio. Foram 741 partidas pelo Real, com 323 gols marcados. Números incríveis e muito exaltados até a chegada de um certo português que roubou a cena merengue. Conterrâneo e contemporâneo de Raúl, o atacante Fernando Morientes também foi artilheiro no Real e na seleção espanhola. A Fúria também colocou outros grandes goleadores com estilos diferentes. Fernando El Niño Torres surgiu no Atlético de Madrid e também brilhou pelo Liverpool. David Villa foi artilheiro da Copa de 2010, no inédito título mundial espanhol, enquanto ainda defendia o Valência. Na década seguinte, ainda brilhou no Barcelona de Messi e companhia. E não podemos falar de gols nos anos 2000 sem citar ele, Zlatan Ibrahimovic, um homem, um mito, um grande personagem do futebol mundial que fez gols e mais gols por Ajax, Juventus, Inter e Barcelona, colecionando títulos e polêmicas por onde passou. Mas um dos grandes artilheiros da década não era exatamente um centroavante. O francês Thierry Henry doutrinou os gramados ingleses com a camisa do Arsenal, naquele lendário título inédito da Premier League. Ao todo, foram 226 gols com a camisa dos Gunners. Além disso, jogou demais pelo Barcelona e também com a camisa da seleção francesa. Mesmo não sendo um 9 típico, Henry conseguiu fazer a função e tinha capacidade de atuar em qualquer posição do ataque. Nesta mesma categoria de atacantes que não eram exatamente um camisa 9, mas faziam gols, podemos colocar o inglês Wayne Rooney, atacante que brilhou no Manchester United. Foram nada menos que 254 gols com a camisa dos Red Devils. Outro jogador com as mesmas características é Thomas Müller, um dos poucos ainda em atividade, mas que já marcou a história do Bayern, superando a barreira dos 200 gols. O uruguaio Diego Forlán também pode integrar essa lista, assim como seu compatriota Luizito Soares, apesar de ainda estar brilhando com a camisa do Ajax na década de 2000, até chegar no Liverpool e depois no Barça. Eu poderia ficar aqui horas e horas falando dos atacantes da década de 2000, e ainda assim não seria justo com todos. Ainda faltou mencionar Dimitar Berbatov, Gonçalo Higuaín, Edson Cavani, Lucas Podolski, Edin Dzeko, Roque Santa Cruz, Eric Larsson, Nicolas Anelka, Olivier Giroud, Djibril Cissé, Pauleta, Chicharito Hernandes. Mas acho que já deu para entender. Os anos 2000 foram o ápice dos centroavantes. No final da década ainda surgiram grandes craques que brilhariam nos anos 2010, como Karim Benzema, Robert Lewandowski e Harry Kane. Mas essa é uma função cada vez mais rara, com Erling Haaland reinando absoluto nessa função. Mas o futebol está em constante transformação, e foi no final dos anos 2000 que o Barcelona subiu um garoto argentino de La Masia e o Real Madrid investiu uma fortuna para transformar um ponta português em um dos atacantes mais completos da história. Sim, eles protagonizaram uma revolução no futebol, mas isso é papo para outro vídeo. E para você, quem foi o melhor atacante dos anos 2000? Deixa aí nos comentários. E aproveita também para nos dizer: você quer um vídeo com os camisas 9 do futebol brasileiro na década de 2000? Fala aí pra gente. Gostou desse conteúdo? Deixe seu like, se inscreva no canal e ative as notificações para ficar por dentro de tudo que acontece no mundo do futebol.